Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Fiquem atentos, porque a conversa hoje vai ser maravilhosa. Estou aqui com o doutor Carlos Cury Júnior. Ele está me soprando, porque eu falei, né? Um médico oftalmologista que é CEO do Hospital Hora e de outras coisas também, do Instituto. Daí nós vamos dissertando aqui. Pode ser, doutor? Perfeito. Porque é muita coisa, eu sou velhinha. É muita coisa para eu decorar de uma vez só. Ó, um prazer ter você aqui, viu? Difícil te caçar para mim. Ó, mas ele separou 3 temas que eu achei super pertinentes. O primeiro é diabetes e os problemas que ela pode causar na visão. Então, vamos começar por aí? Perfeito. Vamos lá. Muito obrigado, Luca, mais uma vez pelo convite, um honroso convite. Você que é uma pessoa muito benquista aqui na cidade, uma escritora, e uma pessoa que é bastante admirada no meio jornalístico também, né? E parabéns pelo programa. Muito obrigada. Assisti alguns podcasts, né, antes de vir para cá, para entender o formato, gostei bastante. E trouxe aqui 3 temas muito contemporâneos e importantes aí para que as pessoas saibam em que pé que estão essas doenças, em relação aos diagnósticos, aos tratamentos. A dinâmica da medicina, ela mudou bastante, né? Então, falando um pouco sobre o diabetes, né? O diabetes é um vilão hoje para muitas pessoas. Ele é silencioso, né? E no meu caso, eu digo que é o silêncio da cegueira. Então, muita gente nem sabe, às vezes, que tem diabetes e já está manifestando algum tipo de alteração nos vasinhos do fundo do corpo. Ah, a diabetes da cegueira? A principal causa hoje de cegueira na população economicamente dos 20 aos 45 anos, isso em nível mundial, é o diabetes, é a retinopatia diabética. Então, basicamente, o diabetes é uma doença que machuca os vasinhos do nosso corpo. Imagina você o etanol. O etanol é produzido da cana-de-açúcar. Tá. A glicose alta na corrente circulatória, ela se transforma num tipo de um álcool também. Esse álcool, ele passeando por dentro da artéria, ele é corrosivo, ele é oxidante e vai lesionando essa parede desse vaso. Muitas vezes esse vaso entope, algumas vezes esse vaso ele se rompe. E isso ocorre no organismo todo. Então, daí vem a importância de quem faz a parte de fundo de olho, que é o retinólogo, e alguns oftalmologistas gerais também têm uma noção de fundo de olho. Nessa avaliação, a gente consegue visualizar de forma direta esses vasinhos. E esse mesmo vasinho do fundo do olho é idêntico ao vasinho do rim. Esse vasinho é o primeiro que dá o sinal da diabetes. Na verdade, não é que seria o primeiro, é o local que você consegue visualizar a olho nu o vaso. E você consegue documentar através de fotos, de exames com contraste, de tomografias específicas da retina, qual o estágio que está a doença. E sabendo disso, você sabe o melhor tratamento para cada etapa. A pessoa hipertensa também apresenta alterações nesses vasinhos, algumas doenças sistêmicas como o lúpus, doenças infecciosas, a própria sífilis, a tuberculose. Então, o fundo do olho mostra muito para a gente. Inclusive até mesmo quadros de metástase de câncer. Então, a retina ela fala exatamente como o seu organismo está. Então, sobre o diabetes, é uma doença vascular muito comum no nosso meio, a população cada vez se tornando mais obesa, então surge o diabetes tipo 2, então existe hoje uma epidemia de diabéticos, então vem esse vilão, e você que é diabético, não deixe de procurar o seu clínico, o seu endócrino, o seu nefrologista, o seu oftalmologista, de forma anual, acompanhe, porque a doença ela é silenciosa. Então, daí vem essa importância. Então, como temos muitos diabéticos no país, 10% da população do país são diabéticos. Então, temos aí 25 milhões de pessoas com diabetes. Metade dessas pessoas... 25 milhões? Metade dessas pessoas já tem alguma alteração no fundo do olho. E dessas pessoas que têm alteração do fundo do olho, 40% vão perder a visão em 5 anos. É rápido. Porque quando a doença ela se instala,
muitas vezes, a hora que a pessoa percebe, já faz muitos anos que ela vem tendo um mau controle da sua glicemia, um mau controle da sua hipertensão arterial, o sedentarismo, né? A alimentação errônea, o estresse do dia a dia, sem falar no tabagismo, no álcool, entre outras drogas, né? Então, hoje, o estresse do trabalho, as pessoas elas recorrem a situações aí que muitas vezes não fazem bem para o organismo, principalmente o trabalhador comum. A gente está falando de uma pessoa que tem, teoricamente, um acesso a um acompanhamento médico periódico, caso queira, a um exame no momento certo, a um diagnóstico no momento preciso. Não é a realidade do país. É verdade. Por isso que nós temos esses números assustadores. Tá? Então, as campanhas públicas voltadas para a detecção precoce da doença, uma atenção primária a isso. Hoje você tem dispositivos e equipamentos hoje digitais, mesmo sem dilatar a pupila, não é? Quando você vai no oftalmo, ele pinga o colíriozinho, dilata a pupila. Mesmo sem isso, você encosta uma câmera, já sai em tempo real uma foto do fundo do olho que já vai para um centro especializado de leitura e já faz um screening, uma varredura da população. Esse é o melhor dos mundos, que é o que ocorre na Inglaterra, que ocorre na Alemanha. Então isso e aqui no Brasil nós estamos engatinhando. Nós temos uma via sacra muito grande para o paciente diabético. Ele até vai no postinho, ele faz o controle da glicemia dele. Aqui em Rio Preto tem um trabalho muito bacana, que é o Hiperdia, que é o grupo de hipertensos e diabéticos. Eu acompanhei, eu tenho estudos nos postos de saúde aqui da população diabética, que foi minha tese de mestrado na FAMERP, então eu conheço bem a realidade aqui de Rio Preto. Então funciona bem. Porém, a partir do momento que ele precisa de uma avaliação oftalmológica, ele fica um pouco represado, até conseguir primeiro passar por um oftalmologista. Espera meses. Mas quando consegue uma consulta de óculos, com um oftalmologista muitas vezes geral. Até chegar num especialista de fundo de olho, ele tem uma janela de tempo que é fundamental no sentido de diagnóstico e tratamento na etapa adequada. E muitos deles já chegam até com risco de perda visual, né? Não só no início da patologia. Então, o maior problema do diabetes no olho é a retinopatia diabética. Existem outros, que também é muito prevalente, e hoje com o envelhecimento da população é a cirurgia mais realizada do mundo, que é a cirurgia de catarata, tá? Que é a perda da transparência da lente natural que temos dentro do olho, que é o nosso cristalino. O olho tem duas lentes, a mais externa, que é a córnea, né? Como se fosse o vidro do relógio, e uma lá mais interna, que é o cristalino. O diabético desenvolve a catarata de forma mais precoce. Então, por isso que existem muitos diabéticos que às vezes não conseguem trabalhar e simplesmente é mais a catarata e nem tanto problemas do fundo do olho. Então, uma segunda causa. E em casos mais graves de retinopatia diabética, vem uma terceira causa gravíssima, que é o glaucoma, só que é um tipo especial de glaucoma, que é o glaucoma neovascular, que é onde nascem vasos sanguíneos doentes, aí geralmente são olhos em fase terminal. De perda visual total. Perda visual total. Total. Sim. Que loucura você falar, a gente falar em perda de visual total, visão total no ano de 2025. É uma coisa que, né? E a gente observa muito, infelizmente. Está aumentando esse número, está diminuindo? O número de diabéticos está aumentando muito. Casos mais graves, a gente não tem visto tanto, mas tem muita gente com problemas. Atribui-se que os casos mais graves tenham diminuído por conta, hoje, dos medicamentos mais eficazes. A população, teoricamente, deve estar tendo um acesso melhor e também, hoje, com os exames complementares e com alguns tratamentos com laser, com aplicações dentro do olho, conseguem evitar formas mais avançadas. E hoje esse tratamento de injetáveis, que são as drogas antiangiogênicas, já está disponível na rede pública. Mas muita gente, às vezes, demora para chegar nesse tratamento. Então ainda tem bastante caso grave, mas não na mesma proporção do crescimento do número de diabéticos. Essa foi a discussão do estudo, que mostra que a população de diabetes duplicou, mas felizmente os casos graves não aumentou na mesma proporção. Não é que eles não tenham aumentado. A gente não está numa realidade bacana. Tem muita coisa a ser feita. Então nós temos o Ora Oftalmologia, que é o hospital que eu sou sócio, junto com meu primo Alexandre, meu primo César e Amanda, basicamente um hospital dia familiar, que tem toda a estrutura para atendimento
desses casos através dos exames complementares, tudo é feito na nossa estrutura, tudo em tempo real, já sai o diagnóstico e lá mesmo nós realizamos os tratamentos, ou com laser, ou com aplicações e muitas vezes até mesmo cirurgias de fundo de olho para hemorragias, para descolamento da retina. Então, tratando no momento certo, você tem ferramentas para manter a pessoa enxergando para o resto da vida. Então, não deixe de procurar o oftalmologista. Mesmo muito importante. Doutor, mas eu descobri o diabetes há 6 meses. Tem muitos casos assim. Há 6 meses eu descobri o diabetes. Beleza, vamos fazer a foto do fundo do seu olho, vamos analisar. Você abre a foto para o paciente e fala assim, doutor, isso aqui é doença de no mínimo 5 ou 6 anos. Que é silenciosa, como você disse. Você tem diabetes 5, 6 anos. Pode procurar o seu nefrologista, porque o vasinho que está aqui no fundo do seu olho, na sua retina, é igual ao do seu glomérulo no rim. Então, esse vasinho ele também já tem alteração. Pode fazer exame do rim, que já começou a ter perda de proteína na urina. Tá. A circulação das coronárias, a circulação periférica, que é o pé diabético. O que é o pé diabético? É quando entopem os vasinhos da periferia, da ponta dos dedos, ponta dos pés, e, consequentemente, o nervo precisa de oxigênio e nutrientes que esse vasinho leva. Esse vasinho entupiu. O nervo para de funcionar. Então, a pessoa ela fica com as pernas, os pés, anestesiados. Aí, qualquer machucadinho que ela faz, ela não percebe. Então, começa a ter o pé diabético. Além disso, não chega antibiótico, porque o vasinho está entupido. O remédio não chega. O pé começa a ter um processo infeccioso grave, que muitas vezes leva até mesmo à amputação do membro. De artelhos, depois do pé, depois do tornozelo e até a coxa. E a gente vê casos assim, né? E é muito triste, porque é possível detectar precocemente e fazer o tratamento, evitando uma série de problemas. Imagina você, um arrimo de família de 30 anos, eu já vi vários casos assim. Geralmente, o de 30 anos geralmente é um diabético tipo 1, que é insulino dependente, que já às vezes, desde mais jovem, já descobriu. Então, depois de 15, 20 anos de doença, a maioria já tem problemas relativamente graves na retina, que vai perdendo a sua visão, ele não consegue mais trabalhar, ele tem dificuldade no seu afastamento do INSS, ele tem que cuidar da esposa, mais 2 filhas ou 3 filhos, e isso acontece com uma certa frequência. E é um ônus muito grande para o Estado. Porque cada dólar gasto com prevenção, você poupa 10 no tratamento. Né? Atenção primária. É isso que está sendo feito no Instituto. Fazendo a detecção nas escolas de crianças que não estão enxergando, proporcionando o óculos, não só para isso, mas para o desenvolvimento intelectual da criança. O seu aprendizado na escola, seu convívio social, né? Que hoje, com esse universo aí de redes sociais, de eletrônicos e uma série de coisas, a gente perde um pouco do controle educacional dos filhos. E a escola tem um papel fundamental nisso, para segurar. Nossa, eu fiquei impressionada. Eu sempre peço o exame de diabetes e dá negativo, mas é o exame de sangue normal, né? É a glicemia de jejum que você faz. E o pode não ser fato. E o melhor exame, porque pode ser um falso negativo. Deu negativo naquele dia lá, mas você vem apresentando picos glicêmicos em determinados momentos do dia e muitas vezes você pode sim estar desenvolvendo o diabetes. Então, existe um exame chamado hemoglobina glicosilada, que é a hemoglobina glicada, que ela faz uma média dos últimos meses da sua glicemia. Então, dá um dado em percentual. Até 7% é tido como normal, acima de 7% pode ter certeza. Você está apresentando uma média de glicemia elevada. E com isso, dei o exemplo de como funciona a doença, a patologia no vaso. Você está com seus vasos cheios de álcool, mas um álcool muito lesivo, que é o sorbitol. É toda uma cascata bioquímica. E se eu falar e fizer um exame, você consegue detectar através do exame da vista? Sim, importantíssimo. Não só isso. Muitas vezes eu falo para o paciente, você tem hipertensão arterial. Eu falo, doutor, não tem de jeito nenhum, é 12/8, 12/8. Eu falo assim, então você procura seu cardio, seu clínico, você é hipertenso. Não dá outra, batata. Vai lá, faz, aí começa a tratar. Que loucura, é uma pessoa que podia ter um infarto dali a alguns meses, ou um AVC, e a pessoa não sabe. E a silenciosidade das doenças. O diabetes, a hipertensão arterial,
No caso da oftalmologia, tem uma doença silenciosa gravíssima, que é o próprio glaucoma, que vai havendo progressivamente a perda das fibras nervosas. Porque o olho é como uma câmera, as duas lentes que eu falei, a córnea e o cristalino, focalizam a luz na retina. A retina, dentro da retina são células que são neurônios, como no nosso cérebro. E ali inicia-se um processo fotoelétrico. É como se fosse a transformação da energia luminosa em energia fotoquímica. E com isso, existe um estímulo elétrico para o nervo óptico que percorre todas as vias neuronais até chegar no córtex da visão. Então, o nervo óptico funciona como se fosse um fio de condutividade, tipo uma fibra óptica, com várias fibras. O glaucoma é quando essas fibras vão se perdendo progressivamente, a pessoa vai perdendo o campo de visão. É uma outra patologia que a gente acha muito a gente acha uma patologia perigosíssima, que ainda tem muita gente sem diagnóstico adequado, tem gente sendo tratada sem ter glaucoma e tem gente que tem glaucoma avançado que não está sendo tratada. Então é um problema muito sério, é uma loucura. E muita gente perdendo visão pelo glaucoma também, que é a segunda causa de cegueira maior no mundo hoje também. Então é outro lado. Por isso que o fundo do olho, nessa avaliação, eu avalio o nervo óptico, avalio os vasinhos da retina, avalio a vitalidade das células, correlaciono com quanto você está enxergando. Se preciso for, é feito um exame com contraste que analisa todos os detalhes da circulação e até mesmo uma angiotomografia sem contraste, que é um aparelho que faz a medida de todas as camadas da retina, dá para visualizar quase um neurônio, e o tomógrafo reconstrói a árvore circulatória vascular dessa retina. E o tomógrafo faz a leitura do deslocamento das hemácias dentro do vaso e reconstrói essa árvore lá atrás, mostrando se você tem essas alterações. É muita evolução. Eu vou lá fazer esse exame. Tem que Acho fazer. que eu nunca fiz. Precisa fazer. A gente vai gravar lá fazendo o exame, mostrando. Para o pessoal entender. É verdade, porque é uma coisa complicada, né? Demais. E é importantíssimo. Ô, Luca, a visão é um sentido que nos provê 80% do nosso contato com o mundo. 80% do nosso contato. Então, a gente que trata de deficientes visuais graves, eu estou há 25 anos na oftalmologia, desses 25 anos... Começou com 15, doutor? Tem uns aninhos a mais, né? Comecei com 15. Não, eu comecei depois de formado com 26, eu já fiz 50. Bem vividos. Bem vividos. Enfim, e 18 anos desses 25, eu trabalhei na rede pública, trabalhei no SUS, fui coordenador de estágio, de residência, então eu vi um volume muito grande de casos, operei muitos casos de retina, acho que foram mais de 5 mil casos que eu fiz, então isso me deu uma bagagem muito bacana para poder resolver, mas o mais importante não é resolver na ponta, nos casos graves, é fazer a prevenção adequada. Claro, com certeza. É uma coisa linda, você poupa essa pessoa, poupa a família, poupa os filhos, poupa todo mundo. Então, não custa nada uma vez ao ano, pelo menos. Uma vez ao ano. Faz uma avaliação oftalmológica. Porque a mulher vai no ginecologista uma vez ao ano, faz não sei o quê, tem que ir no oftalmo também. Tem. Porque existe... Quando iniciou-se a oftalmologia, não era nem oftalmologista, era oculista. Então, imaginava-se que o oculista, o nome já diz, né? Óculos, né? Vou lá, vou ver meu óculos. No máximo, né? O Dordólios que eles falavam na época. Tem todo um linguajar de época. A gente gosta de ler muita história de como que houve a evolução. Com Dordólio. Dordólio, é uma conjuntivite, alguma coisa assim, um terçol, não é? Só que hoje, com as ferramentas que nós temos, nos últimos 15 a 20 anos, a oftalmologia foi a área médica que mais evoluiu em tecnologia, tá? Evoluiu demais. Hoje, a farmacoterapia, as drogas novas que surgiram para tratamento de várias doenças que até 2005 nós não tínhamos o que fazer, eu acompanhei toda a evolução farmacológica desde o início do tratamento das drogas que você aplicava dentro do olho. Antigamente era mais colírio, via oral, e depois de um tempo
surgiram as drogas injetáveis, né, que você injeta dentro do olho, para que haja uma atuação direta na retina e no nervo óptico. Então, de 2005 para cá, e foi justamente quando eu fiz minha pós na Alemanha em 2005, quando iniciou-se esse processo de tratamento com os quimioterápicos intravítreos. Então, eu peguei toda a transição e a cascata de evolução de todas as drogas. E hoje são drogas todas importadas, né, as Big Pharma, né, que a gente diz, né, são gigantes, isso aí, ninguém, é Roche da vida, é Novartis, é Bayer, Bausch Lomb, então são cachorro grande, né, não tem como brigar, e são drogas sensacionais que têm evitado... Graças a Deus, né? Tem evitado a cegueira em muita gente, né, muita gente, não só pelo diabetes, mas por outro problema da retina que é muito incidente. Nesse caso, é a causa mais frequente de cegueira na população idosa, tá? Que é a degeneração macular. Causa de cegueira irreversível, né? Porque a causa de cegueira mais comum é a catarata, porém, com uma cirurgia você reverte. A degeneração da mácula, que é uma destruição das células da área central da retina, que é a nossa mácula, muitas vezes é um processo irreversível. Uma vez que você não faz o diagnóstico de forma precoce e trata da forma adequada, boa parte perde a visão central. E no momento da vida, que a pessoa amealhou ali seu pezinho de meia, está aposentado, gosta de ler como hobby. Isso é o pior, né? Quer viajar, né? Já não basta os problemas, às vezes, osteoarticulares, né? Deslocamento, de artrose, um monte de coisa. A pessoa sem enxergar também, acabou a vida. Acabou a vida. Não vê o rostinho do neto, do bisneto. Então, a gente convive com essas pessoas, não só os diabéticos, mas pessoas a partir dos 65, 70 anos, bastante gente com problemas da mácula, por degeneração da mácula, né? Existem alguns fatores predisponentes, como o sol, a questão hereditária, hábitos alimentares, entre outros fatores, que faz com que muita gente no país tenha, né? A migração italiana, esse pessoal que veio da Europa, os caucasianos, que a gente diz de pele clara, que trabalharam na lavoura, no processo a minha mãe falava isso, tem olho claro, usa óculos. Então, duas coisas, câncer de pele, melanoma, esses problemas, e problemas da retina também, o pessoal de íris clara, né, olho azul, aquele italianão, o dia inteiro lá, carpindo, colhendo, plantando, semeando. Então, aqui a gente é campeão mundial de degeneração da mácula nesse pessoal. Então, usem óculos de sol. Hoje você tem produtos antioxidantes, vitaminas que protegem não só a pele, mas já são fórmulas desenvolvidas para a proteção da sua retina, os hábitos alimentares saudáveis, a atividade física, que funciona para tudo, né? Porque o olho é um órgão que reflete nosso organismo. É verdade. Não é só o espelho da alma, né? Como o poeta gosta de dizer. É um espelho para o funcionamento do nosso corpo. Diabetes, hipertensão, doenças sistêmicas, próprio HIV, já fiz muito diagnóstico de AIDS. Pelos olhos? Pelo fundo do olho, sim. Diagnóstico de leucemia, de linfoma. Então, você consegue... Porque, às vezes, são pacientes que passam por alguns colegas, aquela batalhão de exames, aí tem uma alma santa de um colega especialista que encaminha para o oftalmo para fazer uma avaliação da retina e tudo mais, e geralmente é onde sai o diagnóstico. Esclerose múltipla, eu tenho inúmeros casos que eu fiz diagnóstico pelo fundo do olho, a pessoa chega com perda de visão de um olho, com inflamação do nervo, sem enxergar, desesperada, faz ressonância, colhe o líquor, uma loucura, neurologista, fica aquela coisa... Que loucura, né? É esclerose. E aí hoje tem tratamento. Você tem os imunomoduladores, os imunobiológicos hoje que você consegue tirar com a mão a doença antes que ela destrua os feixes nervosos do seu corpo, né? Que é uma doença grave desmelinizante, né? A pessoa fica... Ela perde os movimentos todos do corpo, perde a visão, uma série de coisas. É triste. Mas vamos falar um pouco da... Eu quero falar da inteligência artificial no oftalmologista. Opa. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, a inteligência artificial, ela hoje está em tudo, né? Está indissociável do nosso dia a dia. Ela vai na dominar. Comunicação, no marketing, nas áreas profissionais, na engenharia, no direito, né? Esses dias eu li uma listagem de profissões que tendem a acabar com a inteligência artificial. É verdade. Meu Deus. Jornalista é um. Então,
É uma loucura, que vem um holograma da Luca aqui, falando tudo, você está em casa só faturando em dólar. Só. É verdade. Mas e na oftalmologia não é diferente, tá? A interpretação de exames de fundo de olho, por exemplo, hoje você faz de forma seriada um screening na população com esse dispositivo portátil que você leva para as periferias. Estudos desses já foram feitos em várias partes do mundo. E você faz foto do fundo do olho de 3 mil pessoas diabéticas numa população da região aqui. Isso já vai para um supercomputador que já separa em grupos retinopatia diabética leve, moderada, grave, e já faz a triagem, já tudo com inteligência artificial para um trabalho mais assertivo de um projeto, por exemplo. Que espetáculo, né? Então... Hoje você tem equipamentos que são os wearables, que eles falam que são os usáveis, né, que você veste no corpo ou usa no corpo, que já manda imagens reais para aquele especialista que faz o acompanhamento, de repente, numa capital da Europa. Na cidade que eu fiquei lá na Alemanha, era um centro de tratamento, que é uma universidade grande. Então, vinham muitas outras cidades de perto para tratar ali. Então, com esse tipo de dispositivo, as pessoas não têm que viajar 300, 400 quilômetros, neve, escambau, entendeu? Para chegar lá. Então, isso revolucionou. Na Inglaterra tem um sistema desse sensacional. Eu conheci fiquei amigo do Russell, Greg Russell. Ele foi o idealizador para o National Health Institute lá da Inglaterra. Ele que desenhou esse protótipo e que faz a leitura e classifica. E você utiliza aqui no Brasil, aqui em Rio Preto? Hoje eu mesmo faço os meus diagnósticos, mas a ideia junto do Instituto é termos esse tipo de capilarização a várias frentes e a gente vai conseguir ter uma celeridade. Só que não adianta só diagnosticar, né, Luca? É verdade. Precisa ter a verba para tratar. Então, às vezes você levanta um problema de saúde pública gigante, que já né? Se você for procurar, vai achar muito. Aí fica esse represamento de pessoas que precisam de tratamento para não perder a visão, que já existe. Então, é um alerta também para as autoridades, porque a gente que está ali na ponta, tratando e acompanhando, e gosta de fazer o serviço público, gosta de ajudar, gosta de servir, eu acho que a gente tem que fazer isso na nossa vida, né, um determinado percentual, a gente tem que servir. Parabéns. Tem que fazer isso. É o mínimo, é o mínimo retorno que a gente dá para as pessoas porque a gente recebe muito, né, Luca? A gente recebe demais. E quanto mais você faz isso, mais você recebe. Essa é a verdade. Então, falando da inteligência artificial mais uma vez, eu estou trazendo para o Brasil em primeira mão, tá para chegar. Hoje existem 2 dispositivos. É furo? É furo de reportagem aqui. Já está sendo comercializado, que é como se fosse um óculos, um Ray-Ban, que tem uma câmera. Esse dispositivo é para o cego total. Então, ele está com o Ray-Ban com uma câmera, ele pega a capa de um livro, automaticamente a inteligência artificial acoplada na câmera vai dizer em áudio para ele, porque ele não tem visão, o livro X, autor X, edição tal. Se você for virando e folheando, ele vai lendo esse livro para você. Você pega uma xícara como essa, bonita, né? Essa aqui é a xícara do programa Em Voga. Aí ele já puxa na inteligência artificial, na Luca Fogaça, uma jornalista. Isso é um deles, que é para o cego total. Agora, o outro que é sensacional. Eu devo estar para receber esses... Não é protótipo, não. Ele já está funcionando, pronto para as pessoas testarem, se gostarem, já começarem a utilizar. O outro é sensacional. O outro é para aquela pessoa que tem tem um problema na mácula, que tem um problema no centro da visão, ou pelo diabetes, um edema do diabetes, uma degeneração macular, ou um problema da miopia, que a mácula às vezes fica muito atrofiada em graus altos. Tem a câmera, e esse óculos é ligado ao celular da pessoa, ao smartphone iOS ou Android, e existe o aplicativo que faz o quê? Ele amplifica em até 22 vezes as imagens. Então a pessoa volta a ler, ela volta a enxergar o rosto das pessoas, ela volta a se deslocar na casa dela com toda tranquilidade, volta a assistir o jogo do Corinthians. Então, assim, é sensacional. Nossa, eu fiquei tão contente com essas notícias. E o mais importante, lá fora já existem esses dispositivos, mas o que a gente vai conseguir de valor aqui é uma coisa sensacional, com a mesma qualidade, mesma tecnologia.
É empresa nacional que está fazendo essa importação, acessível, vai ser um custo muito acessível. A gente vai... Porque a população de idosos está aumentando, e isso vai cair direto, né? Só nesses anos todos de oftalmologia, são 25, eu devo ter ali uma lista muito grande de pessoas que vão se beneficiar. E dentro do hospital, a gente vai ter um setor que vai realizar o teste. A pessoa vai experimentar, se quiser vai para casa, fica uma semana com o equipamento, para depois ver, não, é isso mesmo, deu certo para mim. Só que é tão fácil de usar, e hoje você vê os idosos, o idoso dificuldade em mexer com o computador, imagina, a turma hoje no Facebook, e agora estou começando a entrar até no Insta, né, os 70 a mais, a turminha tá terrível. E às vezes passa o dia assistindo podcast e tudo mais. É verdade, é verdade. Não é verdade, é muito legal. Meus amigos todos, eles assistem, vão. Poder jogar o seu baralhinho ali, entendeu? É o passatempo do idoso, né? É uma leitura, assistir uma televisão, ficar na própria rede social, enxergar o que o neto tá fazendo ali. Né? É demais. Então essa é a novidade, eu tô muito ansioso com isso. Vai chegar agora. Tá para chegar, tá para estourar aqui. Já está no rastreamento, eu acho que agora no mês de início de abril a gente já começa a fazer os primeiros testes, a gente vai gravar um material todo explicativo e vamos convidar todo mundo para experimentar. Legal, muito bom. E tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Eu vi você falando aí de vários problemas. Eu escuto muito dizer que os eletrônicos, o uso constante de celular, tarará, que estão prejudicando a saúde dos olhos, né? Isso é real. Sim, de fato, né? Então a gente, nesse sentido, temos duas frentes. A frente das crianças e adolescentes e as frentes já dos profissionais que trabalham com tela o dia todo, né? E quem não depende da tela, aí sai do seu trabalho o dia todo na tela, ou como programador, ou como secretária, como advogado, né? Os processos todos digitais, mesmo nós médicos, é tudo prontuário eletrônico, o tempo inteiro ali digitando, olhando tela, olhando exames, olhando tela. Quando não é, aí é o smartphone, chega em casa, Netflix. E existe um processo, uma síndrome, né? Eu vou falar primeiro dos adultos, depois eu vou para as crianças, que é uma problemática um pouco maior. No adulto, o que isso vai trazer? Uma síndrome que chamamos de síndrome visual do computador. Então, essa síndrome, ela basicamente, o que ela tem? Além da sensação de peso, de cansaço nos olhos, da dor de cabeça no final do dia, ela vem consigo... o olho vermelho, o olho lacrimejando, a sensação de areia no olho, a sensação de olho seco, a dor da coluna, a dor na região cervical, tudo isso faz parte dessa síndrome que a gente vê bastante. O que acontece? Por exemplo, na frente da tela nós piscamos de 5 a 7 vezes menos. Não sabia disso. A superfície, porque a gente fica com o olhar vidrado, olhar fixo. A superfície ocular fica exposta ao ar-condicionado, ao ambiente seco, à luminosidade da tela. Então... Pro olho ser lubrificado, a pálpebra, no ato de piscar, é ela que funciona como um para-brisa que vai espalhar pela superfície ocular a lágrima. Então, isso vai trazendo o olho crônico. Aí as mulheres que usam maquiagem, dependendo do tipo de pele, a pessoa que tem a pele um pouco mais oleosa, com tendência a desenvolvimento da blefarite, que é esse acúmulo de secreção na base dos cílios, começa a ter aquele olho irritado, olho vermelho, que não dá conta. Aí a pessoa vai, às vezes compra um colírio lubrificante, uma lágrima artificial, resolve parcialmente, mas ajuda. Então, o uso de lágrimas artificiais existem muito boas. Quando já tem blefarite, tem que fazer o tratamento específico, shampoozinho especial, que faz o cleaning, a limpeza aqui dos cílios, um lubrificante às vezes um pouco melhor, porque existem vários estágios do olho seco. Olho seco leve, moderado, grave. Entendeu? E a outra coisa, a dor de cabeça e tudo mais. Primeiro, tem que estar com um óculos adequado. Hoje existem tratamentos na lente que, por exemplo, é o filtro azul, que ele bloqueia bastante essa luz azul-violeta. Legal. A lente é transparente normal, assim, não é uma lente azul. Uma lente que tem um filtro azul, bloqueia esse comprimento de onda e alivia bastante. Janelas que estejam abertas, que incidam sol nas telas, sempre deixar a tela sem nenhum tipo de reflexo, porque esse reflexo que bate na tela e volta também vai cansando muito. Sim.
Se a Tá pessoa... melhor no escuro? Não, no escuro total nunca, porque aí Tá. você vai ter um contraste maior, vai vir mais luminosidade. Tá. Sempre com uma luz acessória, uma luz quebrando, não precisa ser... Tá. Tá Tá. Não é? Não pode refletir Isso, e não pode nas ser crianças no eu vou escuro. falar sobre o escuro, sobre a problemática do escuro, tá? Então, regular a intensidade luminosa da tela, a altura não muito alta, não muito baixa, para que você não gere uma hiperextensão ou uma flexão aqui da região cervical, que isso causa toda uma contração dessa musculatura que irradia para o couro cabeludo, dá dor de cabeça. A postura, a cada 1 minuto de tela, dá uns 3 a 5 minutinhos, fecha os 2 olhos ou olha alguma coisa no horizonte. Por que disso? O que é a dor que causa nos olhos? O olho humano ele tem um músculo que realiza o processo de foco, tá? É um músculozinho. Ele contrai e relaxa e molda a forma do cristalino, que é uma lente lá dentro. Ele fica muito concentrado ali. Ele contrai e relaxa, então é um músculo. Então é igual a quando você vai na academia, você ficar muito tempo malhando e o músculo trabalha bastante, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, muita gente às vezes precisa usar um grauzinho que a gente chama de descanso, sei lá, 0,25, meio, 0,75 de astigmatismo. Mas como é pouco grau, a pessoa vai se virando, o olho dela trabalhando, o olho trabalha dobrado, porque ele tem que focalizar. E aí quando você soma a questão da tela, que é pixelada, então essa pixelação imperceptível, mas tem pixel. Isso é comprovado por estudos que mostram o corpo ciliar trabalhando na frente da tela, em pessoas que não precisam de grau. Então, estar com a prescrição da receita do óculos em dia, uma boa lente com filtro azul, usar o lubrificante ocular, lembrar de piscar, fazer os alongamentos, usar uma ergonomia adequada, ter as pausas, se hidratar bastante. Se precisar, coloca um umidificador no ambiente, que ajuda bastante. Ajuda demais, não é? Principalmente aqui em Rio Preto, né? Demais. Então, esse é o problema dos eletrônicos, basicamente, né, para os adultos, jovens e adultos. Já as crianças e adolescentes, os estudos são alarmantes, não é? Porque vivemos numa situação mundial de nova pandemia de míopes, né? A população de míope vai aumentar 6 vezes. Sério? Eu tenho 5 netos. Até 2050, a população de míopes vai aumentar 6 vezes. Isso é o estudo, não é o Carlos Cury que está falando, é a OMS. Foi um estudo publicado, se não me engano... Vai aumentar 50 vezes? 6 vezes o número da população de míopes, até 2050. 2050 é depois de amanhã. Então, cientistas atribuíram esse aumento ao quê? Atribuíram isso à permanência dessas crianças e desses adolescentes em ambientes escuros, indoor. Molecada hoje brinca menos na rua, toma menos sol, é menos atividade física, é tudo aqui na tela. Criança de 1 ano e meio, 2 anos, babá eletrônica. Bom, vou sair para jantar, fica na telinha aí. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tanto é que eu fiquei muito feliz a semana passada, ouvi na Jovem Pan uma entrevista de um dos ministros lá do governo atual, lançaram uma cartilha do Ministério da Saúde orientando os pais sobre o uso dos dispositivos eletrônicos, sobre celular. Pai é mais cômodo, né? A criança fica Eu não estou nem falando da parte de influência, de doutrinação e de violência, que aí a gente vai entrar, vai falar até depois de amanhã. Mais cômodo deixar lá, porque não dá trabalho. Hoje é assim, para a gente ter um parâmetro, uma criança de 8 anos, de 6 anos para frente, porque abaixo disso tem que brincar. Isso é 2 horas no máximo, somando todos os períodos do dia. Porque, inclusive, né, eles detectaram, já falando nesse processo de intencional que foi feito desses TikTok da vida, não vou falar mal, porque senão o povo vem me prender, que o pessoal está ouvindo, né? Mas eles liberam muita dopamina para essas crianças que ficam rolando feed ou assistindo aqueles reels, aqueles TikToks e tudo mais. Isso é dopamina, muito cedo para criança. Isso leva a vício, né, das telas. Fora a questão de convívio social e tudo mais. E problemas visuais enormes. Então, a criança... Problemas visuais enormes. Isso tem segurado a criança dentro do quarto. E dentro do quarto existem estudos que mostram que substâncias deixam de ser produzidas que fazem com que
uma vez elas não produzidas, o olho acaba crescendo mais. Uma vez que o olho cresce, é onde se desenvolve a miopia. Isso foi comprovado cientificamente. Então não é conversa é conversa séria, não é conversa de boteca, não é conversa séria. de boteco, não, é conversa de cientista, é de estudo. É conversa de estudo, né? É muito preocupante, né? Eu tenho 5 netos e eles gostam de celular. Né? Mas a gente procura... Eu, quando chego, quero brincar. Mas é um grande desafio, né, Luca? Mas, em suma, a gente tem aí muitas frentes na oftalmologia, que é o diabetes, essa questão aí da inteligência artificial, que eu acho que é uma ferramenta que vem para ajudar em todos os segmentos, inclusive no nosso, na medicina como um todo. E a questão dos eletrônicos, né, que vem o alerta aos pais. Então, primeiro alerta à população diabética. Todo diabético tem que lembrar que existe um vilão entre nós, que é o diabetes, que causa cegueira, né? Eu chamo de silêncio da cegueira. Procure o oftalmologista, faça um fundo de olho periódico, acompanhe com o seu clínico, com o seu endócrino, controlem a glicemia. Se tiver hipertensão associada, faça o seu controle, não deixe de se cuidar. É importantíssimo, é de fundamental importância, e com isso você vai ter visão até o resto dos seus dias e vai ter uma saúde muito bacana, porque até mesmo o oftalmologista pode orientar de que forma está o seu organismo como um todo. Muito legal. Através dos olhos você descobre a tua saúde. Sim. Né? Muito Sim. legal. Doutor, nós já estouramos o nosso tempo. Que maravilha. Sinal que foi bom o bate-papo. Eu quase que não falei nada, mas eu vi muito. Eu não estava conseguindo olhar o relógio. Agora que eu vi 41, eu falei, não. Muito bom. Mas fica tranquilo, podemos encerrar? E depois vamos marcar semana que vem o café, né? Vamos. Mas primeiro vamos encerrar aqui. Claro. Tá bom? Gente, eu adorei essa entrevista. Vocês gostaram? Manda ali pro teu tio que tá precisando, mostra pro teu filho que tá usando muito celular, enfim. E para quem sofre de diabetes, às vezes nem sabe, né, doutor? Muita gente não sabe. Né? Então, por favor, encaminha é muito importante no oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. Eu adorei essa entrevista, você pode repassá-la no WhatsApp para todo mundo que você quiser, ou você pode assisti-la também no nosso canal do YouTube e no Spotify. E, por favor, se inscreva no canal. Beijo!